Ok, então vamos nessa. Mahaprabhu acaba de falar para Rupa Goswami aquele verso Anya Bilashita Shamyam Gyana Karma Janavitam Anukulena Krishnano Shilanam Bhakti Rutama. E depois ele fala o verso Anya Vancha Anya Puja Chadi Gyana Karma Anukule Sarvendriye Krishna Nushilana, para ele situar melhor o que é Anukulya, ou serviço favorável a Krishna. Ele fala esse verso: o devoto puro não deve cultivar nenhum outro desejo senão o de servir a Krishna. Ele não deve prestar adoração a semideuses nem a personalidades mundanas. Não deve cultivar conhecimento artificial. Não deve cultivar conhecimento artificial que é destituído de consciência de Krishna e deve dedicar-se única e exclusivamente às atividades conscientes de Krishna. Deve ocupar todos os seus sentidos purificados a serviço do Senhor. É assim que se executam de maneira favorável as atividades conscientes de Krishna. Então, aí Mahaprabhu agora, verso 169. Eishu dabhati iha hoite prema hoya pancharate bhagavate elakshana hoya. Essas atividades chamam-se Shuddha Bhakti, serviço devocional puro. Se alguém presta tal serviço devocional puro, desenvolve no devido curso do tempo seu amor original por Krishna. Textos védicos como os Pancharatras e o Srimad Bhagavatam descrevem estes sintomas. Srila Prabhupada diz: devemos desenvolver serviço devocional sob a orientação de um devoto puro, o mestre espiritual, e de conformidade com as diretrizes védicas estabelecidas nos sistemas Pancharatra e Bhagavatam. O sistema Pancharatra inclui métodos de adoração no templo, e o sistema Bhagavatam inclui a propagação da filosofia consciente de Krishna através da recitação do Srimad Bhagavatam e da discussão da filosofia com pessoas interessadas. Por meio da discussão, poderemos desenvolver interesse, passando então a entender os sistemas Pancharatra Bhagavatam. Depois, agora Mahaprabhu só está citando versos super importantes, super famosos, né? Como esse aqui: Sarvapadi vinirmutam tatparatena nirmalam rishikena rishikesh sevanam bhakti uchate. Esse é o verso que no Shri Bhakti Rasamrita Sindhu vem. Onde está? Peraí. No Shri Bhakti Rasamrita Sindhu, o verso Anya Bilashita Shunyam é o 11º verso do primeiro capítulo da primeira onda do Bhakti Rasamrita Sindhu. E esse é o 12º verso do primeiro capítulo da primeira onda. Então é o verso subsequente, né? Sarvapadi vinirmutam tatparatena nirmalam rishikena rishikesh sevanam bhakti uchate. Bhakti, ou serviço devocional, significa ocupar todos os nossos sentidos a serviço do Senhor, a suprema personalidade de Deus, o Senhor de todos os sentidos. Então aqui a tradução começa pela segunda linha do verso: Rishikena rishikesh sevanam bhakti uchate. Quando a alma espiritual presta serviço ao Supremo, há dois efeitos comitantes.
Agora a tradução vai se referir à primeira parte, né, que é Sarva Upadi Vinirmuktam. São os dois efeitos. O primeiro, a alma espiritual se liberta de todas as designações materiais, Sarva Upadi. E segundo, Vinirmuktam. Tatvaratmena Nirmalam. Nirmalam significa não contaminado pelos efeitos da pesquisa filosófica especulativa ou da atividade fruitiva. Então, ela se liberta de todas as designações materiais e, pelo simples fato de estarem ocupados a serviço do Senhor, seus sentidos se purificam. Então, esse é um verso citado do Narada Pancharatra, que também está no Bhakti Rasamrita Sindhu. Agora, Mahaprabhu cita um verso do terceiro canto do Srimad Bhagavatam, falado pelo Sr. Kapila Deva, a sua mata de Devahuti. Ele fala: Madguna Shuti Matena Mai Sarva Guhashana Manogatir Avitina Yata Gangam Bhasom Buddha. Assim como as águas celestiais do Ganges correm direto para o oceano, da mesma forma, pelo simples fato de meus devotos ouvirem falar de mim, suas mentes correm para mim. Eu resido no coração de todos. Madguna Shuti Materna Mai Sarva Guhashaye Manogati Avitina Yata Gangambason Buddha. Este e os seguintes 3 versos citados do Srimad Bhagavatam foram falados pelo Sr. Krishna sob a forma de Kapila Deva. Então o próximo verso também é do Bhagavatam. Lakshanam Bhakti Yogasya Nirgunasya Hridharitam Ahaituki Avyavahita Yad Bhaktir Purushottame. Estas são as características do transcendental serviço amoroso a Purushottama, a suprema personalidade de Deus. Quais são as características? Lakshanam Bhakti Yogasya. As características Lakshanam. Quais são? Ele é imotivado, não se podendo impedi-lo de maneira alguma. Ele é ininterrupto. Ahaituki Avyavahita, ele é imotivado e não pode ser impedido. Nada, nem ninguém pode impedir o devoto puro de fazer o seu seva. Verso 173. Salokya Sati Samipya Swarupyaika Tvam Apyuta Divyamanam Nagrinanti Vinamatseva Jana. Meus devotos não aceitam Salokya Sati Swarupa Samipya ou unidade comigo, mesmo que eu lhes ofereça essas liberações em detrimento do serviço a mim. Krishna pessoalmente oferece e eles dizem: não. Muito obrigado. Kapila Deva. Saeva Bhakti Yoga Kya Atyantika Udharita Yenati Vraja Triguna Mad Bhavayo Papadhyate. Bhakti Yoga, como se descreveu acima, é a meta máxima da vida, a meta última da vida. Ao prestar serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus, a pessoa transcende os modos da natureza material e alcança a posição espiritual na plataforma de serviço devocional direto. Diretamente está servindo a forma transcendental de Krishna. Madhvaya, pelo contato direto comigo, o Kapila Deva está falando. Madhvaya. Upapayati. Esse devoto, pelo contato direto, ele se qualifica, porque ele faz Yenati Vraja Triguna, ele transcende os modos da natureza material. Bhukti Mukti Adivancha Yadi Manihaya Sadhana Karile Prema Utpana Nahaya. Verso 175. Mahaprabhu continua: se alguém se infecta com o desejo de gozo ou liberação materiais, Bhukti Mukti, não pode elevar-se à plataforma de serviço amoroso puro ao Senhor
mesmo que, seguindo os princípios reguladores rotineiros, preste serviço devocional superficialmente. Uma infecção, né? Se o bhakta, se o sadhaka fica infectado com o desejo de prazer dos sentidos e o desejo de liberação, ele está superficialmente prestando seva, mas ele não pode levar-se à plataforma de serviço amoroso puro. Comentário de Srila Gurudeva, Srila Prabhupada. Ele vai citar o seu Gurudeva, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur menciona que se alguém mantiver dentro de seu coração o desejo de gozar do resultado do bom trabalho, ou, por ter se envolvido demais com o mundo material, cultivar o desejo de sair do enredamento material, jamais será capaz de conseguir as doçuras transcendentais do serviço devocional. Em outras palavras, não devemos desejar lucro material quando prestamos serviço devocional. Mesmo que alguém siga todos os 64 princípios regulativos, aqui Prabhupada se referindo, no caso, aos 64 angas, ramificações de bhakti, não alcançará serviço devocional puro se seu coração estiver contaminado. Forte, hein? Bhukti Mukti Adi Vancha Yadi Mani Hoya Sadhana Korila Prema. Sadhana Korila Prema. Prema Utpana Nahaya. Prema Utpana Nahaya. Mahaprabhu está dizendo que Prema não desperta se esse sadhaka está com o coração contaminado por essas duas bruxinhas, Bhukti e Mukti. São três mocinhas, Bhukti, Mukti e Bhakti. As três são muito atraentes. Bhukti e Mukti são mocinhas muito atraentes. Mas quem se aproxima delas, quem se entrega a elas, não consegue Bhakti, Prema Bhakti. Bhukti Mukti Spriha Yavat Pishachi Ridi Vartate Tavat Bhakti Sukhasyatra Katam Abhyudayo Bhavet. O desejo material de gozar do mundo material e o desejo de libertar-se do cativeiro material são considerados como duas bruxas, e perseguem as pessoas como fantasmas. Enquanto estas bruxas estiverem dentro do coração, como poderá alguém sentir bem-aventurança transcendental? Enquanto estas duas bruxas estiverem no coração, não haverá nenhuma possibilidade de que alguém goze da bem-aventurança transcendental do serviço devocional. Isso é Bhakti Rasamrita Sindhu, belíssimo. Vamos orar para que o Bhakti Rasamrita Sindhu, comentado por Srila Gurudeva, venha ao prelo em inglês. Vamos, aproveitando hoje, na verdade, hoje é dia do aparecimento de Sita Thakurani, de Sita Devi, o aparecimento de Janava Devi e o desaparecimento de Madhu Pandit. Nós, à noite, vamos celebrar, vamos orar aos pés de lótus de Janava Devi, que é a energia, a Shakti eterna de Shri Nityananda Prabhu. Vamos orar para ela, para que o Bhakti Rasamrita Sindhu de Srila Gurudeva se manifeste para os olhos sedentos dos leitores devotos. Que esse livro, vejam só, Bhukti Mukti Spriha Javat Pishachi Hrid Vartate Tavat Bhakti Sukhasyatra Katam Abhyudayo Bhavet. Pishachi Hrid Vartate. As bruxas estão dentro do coração. Enquanto elas estiverem ali dentro do meu coração, me perseguindo como se fossem fantasmas, o que vai acontecer comigo? Eu não vou poder sentir bem-aventurança transcendental. Forte, né? Sadhana Bhakti Hoite Hoya Ratira Udoya
Ratigada Holetara Prema Nama Koya. Quem presta serviço devocional regularmente apega-se pouco a pouco à Suprema Personalidade de Deus. Este apego, ao intensificar-se, transforma-se em amor a Deus. Como o exemplo de Rukmini Devi. E qual é o exemplo dela? Ela ficava na corte do seu pai e ouvia o tempo todo as glórias de Dwarkadisha Krishna. Que Krishna fez isso, Krishna fez aquilo, e que Krishna é muito lindo, que Krishna tarará, 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 né? E o tempo todo alguém chegava na corte, acabo de estar em Dwarka, tive o darshan de Krishna no Sudharma. Então Rukmini foi ouvindo, isso é Shavana, né? Ela foi fazendo seva, então, ouvindo falar da bela forma de Krishna, das atividades de Krishna, do caráter de Krishna. O que aconteceu? Quem presta serviço devocional regularmente apega-se pouco a pouco à Suprema Personalidade de Deus. Este apego, ao intensificar-se, transforma-se em amor a Deus. É claro que ela é eternamente Lakshmi Devi, né? Mas ela está dando exemplo de como devemos fazer. Prestar serviço devocional, sadhaka, sadhana bhati, roite roya. Sadhana bhati é prestar serviço devocional regularmente. Aí Prabhupada tem um comentário maravilhoso, ele fala aqui: o Bhakti Rasamrita Sindhu dá a seguinte informação sobre Sadhana Bhakti. Então aqui Prabhupada cita do Bhakti Rasamrita Sindhu o que vem a ser a definição de Sadhana Bhakti. Kriti Sadhya Bhavet Sadhya Bhava Sa Sadhana Bidha Nitya Siddhasya Bhavasya Prakatyam Hridis Sadhyata. O processo de serviço devocional, começando com cantar e ouvir, chama-se Sadhana Bhakti. Isto inclui os princípios reguladores que objetivam despertar-nos para o serviço devocional. O serviço devocional está sempre latente no coração de todos, e pelo cantar inofensivo dos santos nomes do Senhor, despertamos para a nossa consciência de Krishna original antes adormecida. Este despertar para a consciência de Krishna é o início de Sadhana Bhakti. Pode-se dividir isto em muitas partes diferentes, incluindo fé, companhia dos devotos, iniciação pelo mestre espiritual, ocupação no serviço devocional sob as instruções do mestre espiritual, firmeza no serviço devocional e o despertar do gosto pelo serviço devocional. Então o Guru Prabhupada está falando de Shraddha, Sadhu Sangha, iniciação, que leva a Bhajana Kriya, depois Anartha Nivriti, Nishta e Ruchi. Dessa maneira, podemos nos apegar a Krishna e a seu serviço. E quando este apego aumenta, passa a ser amor extático por Krishna. A palavra Rati é explicada no Bhakti Rasamrita Sindhu como segue. No primeiro, Prabhupada apresenta Kriti Sadhya Bhavet Sadhya Bhava Sa Sadhana Vidya. O verso definindo Sadhana Bhakti. Agora ele está falando de Rati, Bhava Bhakti. Vyaktam Mashina Tevanta Lakshate Rati Lakshanam Mumukshu Pravritinam Che Bhaved Esha Ratir Nahi. Ao manifestar-se uma suavidade de coração, há Rati, apego. Aqueles que estão interessados em libertar-se do cativeiro material devem manifestar esta brandura chamada Rati. Rati. Como Rupa, Raghunath Das Goswami também fala de Rati, né? Logo
no primeiro verso do Manashiksha, né? Te lembra? Ele fala: Sadadambam hitakuru ratim apurvam atitaram. Ele está falando para sua mente desenvolver um apego sem precedentes. Não é assim que ele fala? Deixa eu ver aqui. Abandone. Não, ele fala de um profundo e amoroso apego. Aí ele fala de Gurudeva, de Vaishnava, de Vrindavan, né? O santo nome. E também Shri Radha Krishna. Então, este é o tema, né? Então, quando alguém se liberta da contaminação material, este apego não é como o apego material. Quando alguém se liberta da contaminação material, o despertar do apego ao serviço a Krishna chama-se Rati. No mundo material, há apego ao gozo material, mas isso não é Rati. Só na plataforma espiritual é que se pode despertar Rati transcendental. Bhakti Rasamrita Sindhu descreve o amor extático por Krishna Prema como segue: Samyam Mashnita Swanto Mamato Atishayan Kitaha Bhava Saeva Sandratma Buddhai Prema Nigadhyate. Então, o Prabhupada falou de Sadhana Bhakti, Rati, e agora está falando de Prema. Quando o nosso coração suaviza-se e fica completamente livre de todos os desejos materiais, e quando nossos sentimentos emocionais tornam-se muito fortes, apegamos-nos muito a Krishna. Tal emoção purificada é conhecida como amor puro. Aí o próximo verso: Prema Vridi Kramenam Sneha Mana Pranaya Raga Anuraga Bhava Mahabhava Raya. Os aspectos básicos de Prema, ao aumentarem pouco a pouco, assumindo diferentes fases, são afeição, que seria Sneha. Depois aversão, que seria Man. Depois Pranaya, aqui traduzido como amor. Depois Raga, apego. Depois Anuraga, mais apego. Depois Bhava, êxtase. E depois Mahabhava, muito êxtase. Então, o Prabhupada dá uma tradução bem interessante dessas fases de desenvolvimento de Prema até chegar no Mahabhava. Shri Chaitanya Prabhu, muito com toda a minúcia, com todos os pormenores, está colocando no coração de Rupa Goswami a ciência de Prema, a ciência e a filosofia do amor divino, né? É o comentário de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. O Bhakti Rasamrita Sindhu, terceira onda, segundo capítulo, verso 84, descreve Sneha, afeição, da seguinte maneira. Então, agora Prabhupada vai pontuar a primeira fase daquele que alcança Prema. Sandras Chita Dravam Kurvan Prema Sneha Itiryate Shani Kasyapi Nehasyad Vishleshasya Sahishnuta. Aquele aspecto de Prema em que o derreter do coração do amante pela amada é concentrado chama-se Sneha, ou afeição. O que caracteriza esta afeição é que o amante não consegue ficar um momento sequer longe de sua amada. Na verdade, podia ser o contrário, né? Só acho que temos que pesquisar aqui no inglês, porque está falando do Prema Bhakta, né?
aquele aspecto de prema em que o derreter do coração da amante pelo amado é concentrado, chama-se sneha ou afeição. O que caracteriza esta afeição é que a amante não consegue ficar num momento sequer longe do seu amado. Pode-se encontrar uma descrição de Man no Madhya Lila, segundo capítulo. O Prabhupada está dando o mapa da mina. Pode-se encontrar uma descrição de Man no Madhya Lila, segundo capítulo, verso 66. Lá também encontra-se uma descrição de Pranaya. Então, o Prabhupada está indicando para a gente onde está o verso 66 do segundo capítulo do Madhya Lila. Tem uma descrição de Man, que é a segunda fase. Terceira fase, a descrição também está nesse mesmo verso. Agora ele vai citar uma definição de Raga. Sneha sarago yanasyat sukam dukam apisputam tat sambandha lave pyatra priti prana vyayairapi. A fase em que a afeição pelo amado, agora está certo, né? A fase em que a afeição pelo amado converte a tristeza em felicidade chama-se Raga ou apego. Quem desenvolve tal apego a Krishna pode abandonar sua própria vida para satisfazer seu amado Krishna. Lindo, né? Agora o Prabhupada diz que Anurag, Bhava e Mahabhava são descritos no 6º capítulo do Madhya Lila, verso 13. No significado deste verso, do verso 13, explica-se Adiruddha Mahabhava. Então, o Prabhupada está acompanhando o raciocínio de Shri Gauranga Mahaprabhu. Mahaprabhu cita as fases, os aspectos básicos de prema, mas no verso 179 ele vai continuar a explicação, ele não vai entrar em detalhes, mas ele vai dizer aqui Yaite bija ikshurasa guda kanda sara sharkara sita michari utama michari anga. O desenvolvimento gradual do amor pode ser comparado a diferentes fases do açúcar. Ele continua falando do mesmo tema, claro, né? O desenvolvimento gradual do amor pode ser comparado a diferentes fases do açúcar. Primeiro, a semente da cana-de-açúcar, depois a cana-de-açúcar, depois o suco extraído da cana, o caldo, né? Quando este caldo é fervido, forma um melaço líquido, e em seguida um melaço sólido, depois açúcar candy, blocos de açúcar candy e por fim losangos de açúcar. Yaite bija ikshu rasa guda kandasara sarkara sita michari utama michari ana. Que aqui no verso Mahabharata está falando assim, primeiro bija, a semente, depois ikshu, a cana de açúcar, depois rasa, o suco, depois guda, o melaço, depois kandasara, o melaço seco, depois sarkara, o açúcar, depois sita, o açúcar candy, depois michari, blocos de açúcar candy, e utama michari, losanguinhos de açúcar candy. Verso 10, verso 180, perdão. Eisaba Krishna Bhakti Rasera Staibhav Staibhave Mile Yadi Vibhava Anubhav. Interessante, a gente estava no último encontro do Manaksheksha e estava tendo uma certa dificuldade, para não dizer completa dificuldade, de entender o kata de Srila Gurudeva, e aqui Srila Prabhupada misericordiosamente nos coloca diante do kata de Mahaprabhu. Eisaba Krishna Bhakti Rasera Staibhava Staibhave Mile Yadi Vibhava Anubhava. Todas essas fases juntas chamam-se Staibhava, ou serviço devocional com amor contínuo por Deus. Além dessas etapas, existem Vibhava e Anubhava. Depois ele vai descrever os ingredientes
de Staibhava. Né? Staibhava é traduzido no palavra a palavra como existência contínua. Prabhupada diz no comentário: o apego a Krishna nunca diminui. Ele aumenta sempre mais à medida que progredimos por diferentes etapas. A reunião de todas as etapas chama-se Staibhava ou existência contínua. As 9 formas de serviço devocional são Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atma, Nivedanam. Quando o amor contínuo por Deus é juntado aos processos de serviço devocional, isto se chama Vibhava, Anubhava, Sattvika e Vyabhichari. Desse modo, o devoto goza de uma diversidade de bem-aventurança transcendental. Em seu Amrita Pravaha Bhasha, Srila Bhaktivinoda Thakur afirma que Anubhava pode se dividir em 13 categorias. A primeira, dançar. Segunda, rolar pelo chão. Terceira, cantar. Quarta, gritar. Quinta, pular. Sexta, fazer barulhos altos. Sétima, bocejar. Oitava, respirar pesadamente. Nona, não se importar com a opinião pública. Décima, eliminar saliva. 11ª, riso estrondoso. 12ª, infirmeza. E 13ª, solução. Então, isso são as categorias de Anubhava. Esses são os sintomas de Anubhava. Logo, as doçuras transcendentais são experimentadas em diferentes fases. De forma semelhante, existem muitas outras formas de expressão que os Goswamis estudaram analiticamente. Em seu Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami dá um nome específico a cada um dos sintomas. Então, Mahaprabhu isso, Vibhava, Anubhava, Sattvika e Vyabhichari. Mas, deixa eu ver aqui. Eu acho que nesse caso aqui, não. Srila Mahaprabhu e Srila Prabhupada não vão entrar nos detalhes, mas só para deixar, para a gente ficar situado, porque é simples, só que como eles só citam os termos, às vezes a gente fica um pouco perdido, né? Então vamos lá. Eu vou ler para vocês o significado desses ingredientes de rasa. Né? Rasa, ou a doçura transcendental do relacionamento eterno com Krishna, ele vai se manifestar, essa doçura, ela vai estar sempre acompanhada de 5 ingredientes essenciais. O primeiro deles sendo Vibhava. Tá? Talvez a gente passe um pouco do tempo aqui. Um dos 5 isso você pode encontrar no glossário ao Shrimana Shiksha. Eu acho que no glossário virtual que está no site da Braja também se encontra esses conceitos. Né? Então, Vibhava é um dos 5 ingredientes essenciais de rasa. Aquilo em que e pelo que Rati é estimulado e é saboreado, chama-se Vibhava. Então, Vibhava é o que estimula Rati no coração do Bhakta e faz com que ele saboreie Rati. Isso chama-se Vibhava. Então, Vibhava é de 2 categorias. Alambana, que é o apoio, o sustentáculo, e Udipana, né, como Srila Bhaktivinoda Thakur tem aquela canção, né, que
Radha Kunda Tata Kunja Kutira Govardhana Parvata Jamunati, que seriam udipanas, os estímulos para você praticar. Então você tem o sustentáculo, né, para você ter sustentação para a sua prática, que é a alambana, e o udipana, o estímulo. Então agora nós vamos conhecer o que é a alambana, né? Alambana e udipana sendo os dois, as duas formas de vibhava. Aquele por quem surge rati chama-se Vishaya Alambana, o objeto de rati, Krishna. E aquele em quem rati é despertado, é estimulado, chama-se Ashaya Alambana, o receptáculo de rati, Shrimati Radhika. Então, Shri Krishna é o Vishaya Alambana de Krishna Rati, desse gosto, desse apego transcendental a Krishna. Shri Krishna é o sustentáculo, né, que é o objeto desse amor. E os devotos são o Ashaya Alambana. Então, aqui foi explicado o que é Alambana. Agora, Udipana Vibhava refere-se àquelas coisas que estimulam a lembrança de Shri Krishna. Coisas tais como sua roupa e ornamentos, a estação da primavera, a margem da Jamuna, os bosques na floresta, as vaquinhas, os pavões e assim por diante. Então essa foi uma explicação, uma definição de Vibhava. Então vamos agora para Anubhava. Às vezes eles citam 4 ingredientes e às vezes eles citam 5 ingredientes. Então Anubhava é um dos 5 ingredientes essenciais de Rasa. As ações que demonstram ou revelam as emoções situadas no coração do sadhaka chamam-se Anubhava. Aí Prabhupada já descreveu esses Anubhavas, se lembra? São 13, né? Que são, primeiro, Nritya, dançar. Segundo, Vilutita, rolar no chão. Terceiro, Gita, cantar. Quarto, Kroshana, gritar. Quinto, Tanumotana, writhing of the body, pular. Sexto, Hunkara, fazer barulhos altos. Sétimo, Jimbhana, bocejar. Oitavo, Shwasabhuma, respirar pesadamente. Eu assisti um vídeo de Srila Prabhupada, ele está indo no carro e de repente ele faz silêncio e ele respira pesadamente. Assim. Nono, Loka Anapekshita, não ligar para a imagem, a opinião pública. Décimo, Lalashava, salivar, né? Eliminar saliva. 11º, Atahasa, riso estrondoso, como Nityananda Prabhu, né? Dava umas risadas que faziam estremecer o planeta, né? 12º, Gurna. Gurna é infirmeza, staggering about, infirmeza, andar como se estivesse bêbado. E 13º, Rika, que é soluçar, né? Soluçar. Assim, né? Então esse seria Anubhava, né? Ou seja, são as ações que o sadhaka manifesta quando está sentindo rati. Então Anubhava, e depois nós temos Sattvika, que são os sintomas, Asta Sattvika Bhava, né?
também conhecido assim, vamos ver, Satvika. Satvika Bhava, um dos 5 ingredientes essenciais de rasa, que são Ashta Satvika Bhava, que são os 8 sintomas de êxtase, né? Que surgem exclusivamente no estado de Vishuddha Sattva, bondade imaculada, ou em outras palavras, quando o coração está assim, arrebatado de emoções em relação às formas primária ou secundária de Rati. Quais são os sintomas? Stamba, ficar aturdido. Sweda, suor. Romancha, Romancha Kampa Shutaranga Bhava. Romancha é o eriçar dos pelos do corpo. Swarabanga, quando ficar assim gaguejando, gaga, gaga, gaga. Kampa, tremor. Vaivana, palidez, mudança de cor do corpo. Sétima, Ashu, lágrimas que saem como se ele tivesse aberto uma torneirinha. E Pralaya, perda de consciência ou desmaio. Então isso é Satvika Bhava. E depois tem o Vyabhichari. Vyabhichari Bhava. Um dos 5 ingredientes essenciais de rasa. São 33 emoções espirituais internas que emergem do oceano nectário do Sthai Bhava, fazem com que esse oceano fique encrespado assim, e depois mergulham de volta nesse oceano. Essas 33 emoções, que não são discriminadas aqui na sua inteireza, incluem decepção, júbilo, temor e ansiedade, bem como o ocultar das emoções. Então a gente pode de repente pesquisar para descobrir as 33 no Bhakti Rasamrita Sindhu, com certeza. Srila Rupa Goswami nos revela todas elas. E tem uma quinta, verso 9, nós estávamos no verso 8, né? Verso 9 e verso 8. No verso 8, Srila Gurudev, eu jurava que ele mencionava aqui, deixa eu ver aqui se eu acho. Vamos ver aqui. Estou procurando o quinto ingrediente, porque Prabhupada fala também de 4 ingredientes: Vibhava, Anubhava, Satvika e Vyabhichari ou Sanchari Bhava. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que devem se lembrar que a gente leu, não foi? Aqui, Vibhava, Anubhava, Satvika Bhava e Vyabhichari Bhava. É o quinto, eu não estou encontrando. Você encontrou? Ah, sim. Ah, claro. Bhava, é. Será que é isso? Agora você me pegou. Não, acho que essa que você está chamando de Bhava está relacionada àquele desenvolvimento a partir da conquista de Prema, né? Sneha, né? Que a gente acabou de ver aqui. Deixa eu ver aqui. A gente vai, eventualmente a gente encontra o quinto. Estamos estudando, né? Somos estudantes. E a meta do estudo é Bhav. Prem. Por isso que Rupa Goswami dizia que a gente não deve ser tímido, né? Não deve ter medo de estudar. Na verdade, a nossa verdadeira cultura é essa massa de néctar que está no Srimad Bhagavatam e no Shri Chaitanya Charitamrita e, logicamente, nos outros textos sagrados dos Goswamis. Mas o que eu estava procurando? Piri.
Aqui, prema, mana, pranaya, raga, anuraga, bhava, tá? Bhava, nesse caso, não seria, não estaria nessa lista que você sugere aí, tá? Então sneha, man, pranaya, raga, anuraga, bhav, mahabhav e raya. Porque você tem dois conceitos de bhava, né? Na verdade, você tem vários conceitos de bhava segundo o contexto, né? Bhava, em geral, seria o sentimento espiritual do devoto, né? Bhava também é a fase que antecede, a fase do processo que antecede prema, né? Então, primeiro, em geral, o sentimento, o bhava, né? Segundo, a fase que antecede prema. Você tem sadhana bhakti, bhava bhakti e prema bhakti. E bhava também é um desses aspectos do desenvolvimento de prema até se chegar a mahabhava. Então, assim, nós tivemos essa, pela misericórdia de Guru e Guranga, deixa eu ver onde nós paramos, né? Então nós paramos no verso 181, que eu vou ler só para, já que a gente ficou animado, vocês estão assistindo ainda. Satvika Vyabhichari Bhavira Milani Krishna Bhakti Ras Raya Amrita Aswadani. Quando o padrão superior de amor estático une aos sintomas de Satvika e Vyabhichari. Agora nós já sabemos, né? Satvika são aqueles 8 sintomas de êxtase e Vyabhichari são aquelas transformações do Bhav que fazem com que o devoto mergulhe no oceano de um amor puro e o oceano fique com as suas ondas encrespadas, e essas ondas sobem e depois descem e ele mergulha de novo. Então, quando o padrão superior de amor estático une-se aos sintomas de Satvika e Vyabhichari, o devoto experimenta numa grande variedade de sabores nectários a bem-aventurança transcendental de amar a Krishna. Satvika Vyabhichari Bhavira Milani. Milani, aqui é essa mistura, nessa cozinha transcendental. Krishna Bhakti Rasa Raya Amrita Aswadani. Ele vai numa grande variedade de sabores nectários, sempre crescente, né? Ele vai experimentar a bem-aventurança transcendental de amar a Krishna. Então, a partir do próximo encontro, vocês todos são convidados, Hridaya Mandir, porque, na final de contas, Hridaya Mandir é o templo do seu coração. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gauranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu Giriraj Maharaj, Jai Sita Devi Ki Mahotsava Ki Janava Devi Avibhava Mahotsava Ki Jai Madhu Panchita Tirobhava Mahotsava Ki. Então hoje, se nós conseguirmos, lá pelas 5 horas estaremos glorificando. Na verdade, estaremos lendo a glorificação ou repetindo a glorificação dos nossos Rupa, Nuga, Gaudiya, Vaishnava, Acharyas. Ok? Mas não temos certeza. Se acontecer, será no canal Namharta. Ok? Goprimanam. Kripa Sindhu Vacha, Pashikana, Pranam, Vaishnava, Dandava Pranam, Jai Shri Radhe.